Só os adoradores. Pra te adorar, ó Rei. Vamos, cante, igreja. Foi que eu nasci, Jesus, meu prazer é te louvar. O meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. O meu prazer é te louvar, o meu prazer é estar nos átrios do Senhor. O meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar. Alabaxere, canta, alabaxere. Canta na surianda, na balabastória, canta, alabaxou. Oh, Rei Jesus, meu prazer. Meu prazer é estar nos átrios do Senhor. O meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aplauda forte a Ele, faz barulho, sai do teu lugar e dá um brado de júbilo ao Senhor. A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a adoração para sempre. Aleluia, te adoramos, Senhor. Vamos abrir a palavra de Deus, vamos ler Colossenses, capítulo de número 1. Nós vamos ler o versículo 12, o versículo 13 de Colossenses. Se você puder colocar para nós aqui também no telão, nos ajuda no nome de Jesus. Vamos lá, todos acharam? Você que ainda não achou, tem no telão. Vamos ler a palavra do Senhor. Dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado, do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Amém? Eu quero falar sobre o tema vivendo o reino do Filho do seu amor. Então o texto que nós lemos diz que Ele nos tirou das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Essa expressão ela é muito linda, essa expressão é muito bela. O reino do Filho do seu amor, ou o reino do seu Filho amado. Nós agora vivemos neste reino, nós já não estamos mais debaixo do império das trevas. Eu e você fomos livres para viver este amor de Deus dia após dia. Você pode dar um glória a Deus por isso? Então essa é a nossa realidade. Agora que nós fomos identificados em Cristo Jesus para viver este amor, nós agora não podemos ficar na inutilidade dos nossos pensamentos. Nós não podemos viver ou continuar vivendo naquela forma de vida que nós vivemos. A Bíblia diz agora que nós precisamos transformar o nosso entendimento para que nós possamos experimentar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Eu e você como igreja agora já podemos viver essa maravilhosa graça. Já está sobre nós, igreja, já está sobre nós essa graça de Deus. Nós agora temos um trabalho a realizar com as nossas mãos. Nós agora podemos servir no corpo de Cristo. Nós agora podemos estar cumprindo um propósito de Deus nessa terra. Nós precisamos aproveitar cada oportunidade para que nós possamos conhecer e fazer a vontade de Deus. Amém? Então, nós fomos inseridos neste reino de amor. Precisa ficar claro para nós. Agora veja só, de contrapartida ou do outro lado,
A ignorância em que muitas pessoas vivem devido ao endurecimento do coração, ela separa essas pessoas da vida de Deus. Eu vou repetir isso porque nós não podemos mais viver na ignorância. O que seria a ignorância? É você não viver, não compreender essa vida que já foi disponibilizada a você pela cruz de Cristo. Nós agora temos clareza daquilo que nós podemos viver no Senhor Jesus. Então, a ignorância que muitas pessoas vivem devido a um endurecimento do coração, as separa dessa vida de Deus. Elas estão insensíveis ao Espírito Santo e se entregam à depravação, cometendo todo tipo de impureza. Mas eu e você agora temos uma realidade, uma verdade, um amor, que é o Espírito Santo. O amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi concedido. Por isso nós podemos viver este amor, nós podemos experimentar essa vida de Deus que está dada a nós. Sabe quando você vem naquela batalha do dia a dia e trabalha e faz, às vezes a gente se apega à alta performance e se esquece de viver de fato o amor de Cristo. Às vezes a gente se pega em ter uma alta performance, demonstrar isso ao mundo somente, e se esquece de viver a vida. Mas a Bíblia diz que Ele nos chamou para viver no reino do Filho do seu amor, a vida de Cristo. Nós não podemos viver apenas os ritos, a religiosidade, nós precisamos viver a vida, o amor de Jesus Cristo que está derramado em nossos corações. Então nós não podemos deixar que essa água pare de jorrar, senão o coração fica endurecido. E nós já passamos, sabe, a Bíblia diz lá em Ezequiel, capítulo 36 em diante, que Ele arrancou o coração de pedra e colocou dentro de nós um coração sensível, e colocou o Espírito Santo que nos leva agora a obedecer os seus mandamentos. Essa é a nossa vida. Nós não podemos aceitar viver algo diferente a isso. Eu e você agora temos esse privilégio, essa graça de vivermos no reino do Filho do seu amor. A palavra de Deus diz assim: sede pois imitadores de Deus como filhos amados. O que isso significa? Ele não quer que nós sejamos imitadores dele de outra forma a não ser como um filho amado dele. Sabe o que é ser imitador de um pai? Eu acredito que você que tem um filho ou tem uma filha, você sabe bem o que é isso. O teu filho, naturalmente, ele vai te imitar. Naturalmente, ele vai falar como você, andar como você, vai querer se vestir como você, porque ele está vivendo o seu amor, ele está vivendo aquela vida que emana ali naquele lar. Da mesma forma, o Pai deseja que eu e você possamos viver, não como religiosos, não como escravos e servos, mas como filhos que amam e são amados por um Deus amoroso e vivo e que habita dentro de nós. Nós agora fomos transportados desse reino das trevas para um reino de luz, e nós agora podemos discernir o que é ou o que não é agradável ao Senhor. Nós agora podemos participar das obras de Deus, das obras de amor do Filho de Deus. Nós somos cheios do Espírito Santo, por isso podemos ter uma vida que glorifica a Deus. Eu estava lendo um livro nessa tarde, um pedacinho do livro, e ele falou muito ao meu coração. E é uma história real, uma história verídica, de um missionário que ele tinha muito desejo de ir pregar o evangelho lá na Índia. Ele tinha esse desejo dentro dele, e ele ali no momento ele não tinha condição, e ele procurou algumas agências missionárias para enviar ele, só que as agências a qual ele batia a porta não enviavam ele, porque ele tinha muita dificuldade de aprender o dialeto do povo lá da Índia. E ele batia numa agência, ele batia em outra agência, e ninguém enviava aquele missionário, porque ele não falava, ele não conseguia aprender o dialeto daquele povo lá da Índia. E o tempo passou, aquele homem foi trabalhando, então aquele homem conseguiu um recurso próprio, e a paixão queimava tanto dentro dele pregar o evangelho lá na Índia, que ele mesmo financiou a sua viagem e foi para a Índia pregar o evangelho. Agora, sabe o que é interessante? Que quando ele chegou lá na Índia, ele não aprendeu a falar o dialeto daquele povo.
Mas o amor, a vida de Cristo era tão real dentro dele, que ele vivia Cristo, e aquelas pessoas, sem ele poder, sem entender o que ele falava, podia ver, entender e experimentar o Cristo que ele vivia. E a história diz, e é uma história real, diz que depois de muito tempo, uma agência missionária enviou missionários para aquela mesma região. E quando aqueles missionários chegaram lá naquela região, e agora esses missionários sabiam falar a língua daquele povo, quando esses missionários chegaram lá e começaram a pregar Jesus, a pregar o Jesus verdadeiro da Bíblia, o Jesus que transforma, o Jesus que vivia dessa forma, desse jeito, aquele povo lá falou para aqueles homens que chegaram ali: não, nós conhecemos esse homem que vocês estão falando. Mas eles disseram: mas como vocês conhecem ele? Não, ele viveu aqui no nosso meio. Ele fazia tudo o que vocês estão falando. Ele vivia da mesma forma, ele doava a vida dele pelos outros, aqui ele sacrificava a vida dele pelos outros. Nós conhecemos esse homem e ele agora está enterrado entre nós. E aqueles homens sem entender o que eles estavam dizendo: mas como pode isso? Então nos leve lá. E aqueles homens então levaram aqueles missionários até a sepultura. E quando eles chegaram lá, eles viram que aquele homem que estava enterrado ali era aquele missionário que não sabia falar o dialeto, mas vivia a presença da vida de Cristo dentro dele. E essa vida a qual o Senhor está nos chamando para viver, é uma vida a qual o próprio Cristo habita dentro de nós. Talvez você não saiba falar direito, talvez você não tenha muita eloquência, mas não é isso que Jesus procura e precisa. Ele está procurando alguém que esteja com o coração aberto e diga: Jesus, habita dentro de mim, para que eu possa viver e transmitir ao mundo as tuas virtudes. Você pode aplaudir e glorificar a Deus essa noite. Aquele homem não falava aquela língua, mas ele transmitia a essência. E é isso que nós precisamos viver. Nós precisamos viver a essência do que Cristo fez dentro de nós. Vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e a se revestir do novo homem, a serem renovados no modo de pensar e no modo de viver. Mas pastor, é tão difícil. Escute, não é difícil. Por que eu te digo que não é difícil? Porque você não precisa tentar ser algo que você não é. Não, você precisa entender que agora em Cristo Jesus, você já é um com Ele. Pela graça, Ele te fez participante da sua vida, da sua natureza. Então você não está correndo atrás de algo que ainda você não tem, não. Você precisa mudar aqui dentro a tua consciência, levantar a tua cabeça e dizer: eu sei que Cristo habita dentro de mim. E às vezes você vai sim falhar, como Pedro falhou. Você às vezes vai falhar como outros discípulos falharam. Mas aí você diga: não olhe para a minha falha, olha para Ele, Ele está aqui. Sabe, o Senhor proporciona a nós uma vida nova. Eu quero ler um texto com você que está em Apocalipse capítulo 21, versículo 5. Esse texto, ele vai falar daquilo que nós somos, daquilo que nós agora podemos viver em Cristo Jesus. Eu e você não estamos mais do outro lado. Eu e você já não somos mais velhas criaturas. Sobre a minha vida e sobre a tua vida há uma vida nova que Jesus Cristo nos proporcionou. Esse texto impactou muito a minha vida essa semana. Está falando de quem nós somos, do reino a qual nós vivemos. Está falando da nossa pátria, da nossa identidade, do nosso propósito, da nossa vocação, esse texto. Apocalipse 21, a partir do versículo 5, diz assim: aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. Estou fazendo nova todas as coisas. Levante as tuas mãos em nome de Jesus Cristo. Deus está fazendo algo novo na tua vida. Deus está fazendo nova todas as coisas na sua vida. Aquilo que você viveu antes já não irá viver amanhã. Algo novo. Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em nós é a certeza de algo novo no porvir. Continua o texto comigo.
Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas, e acrescentou: escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito, está consumado, está concluído. Você tem uma nova vida para viver, você tem algo novo de Deus sobre a tua vida. Eu olho esse texto e eu vejo a cruz de Cristo, quando ele diz: está consumado. Sabe, às vezes a gente quer repartir a eternidade, e tudo isso foi vivido na eternidade. Então, ele diz, o texto continua dizendo assim, que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então, às vezes a gente pensa que um dia nós vamos viver a eternidade. Não, não, a eternidade para mim e para você já começou. É por isso que nós não podemos ter medo da morte. A morte é só um convite do Pai dizendo: tá bom, filho, já fez muito aí embaixo, agora vem para o lado de cima. Nós já podemos viver tudo aquilo que Cristo nos concedeu. E acrescentou: escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras, dignas de confiança. Está feito, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isto, e eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. Eu vou repetir: o vencedor herdará tudo isto, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Para aqui. Quem é o vencedor? Aqui que a gente pode abrir um parêntese e usar esse momento para dizer: muitas pessoas ainda estão tentando vencer. E deixa eu falar algo para você: você está tentando fazer algo que nunca você vai conseguir. Você não vai conseguir vencer. Pessoas estão dentro da igreja lutando para vencer ainda. Pessoas estão dentro da igreja lutando para ser salvas ainda. Mas você não vai conseguir, porque está claro, ao vencedor só existe um que venceu. Amém? Eu acho que você não entendeu. Ele venceu por nós. Mas pastor, então, quem são os vencedores? Aqueles que estão no vencedor. Cristo venceu para que eu e você agora tivéssemos a vitória nele. Por isso o apóstolo Paulo diz lá, se você quiser abrir comigo em Romanos capítulo 8, versículo 32 em diante. Romanos 8, 32 diz assim, ó. Romanos 8, a partir do versículo 28, vamos ler. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, aos que justificou também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu vou continuar o texto, mas deixa eu parar um pouquinho aqui, colocar uma vírgula. Sabe o que aconteceu quando Cristo Jesus foi a propiciação naquela cruz dos nossos pecados? A Bíblia diz que quando ele foi a expiação, ele gerou a propiciação, e a propiciação fez com que Deus agora saísse do seu trono e fosse Deus conosco, Deus ao nosso favor. Deus agora é por nós. Antes da cruz de Cristo, Deus era o nosso adversário, nós éramos inimigos de Deus. Mas quando Cristo entrou diante do Santo dos Santos, levando o seu próprio sangue, a sua própria vida como sacrifício, Deus se levantou do trono, o véu se rasgou de cima a baixo, e Deus saiu dizendo: agora eu faço parte dessa comunidade, agora eu vou estar do lado dos meus filhos. Deus por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Versículo 32, aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, e está à direita de Deus, e também intercede por nós.
Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matador. Agora preste atenção, é nessa parte que eu queria chegar. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Você pode aplaudir e glorificar a Deus. Pare de correr atrás daquilo que já é seu, por herança, por graça, por favor, por amor. Existem 2 agravantes na obra da cruz. A Bíblia diz que Deus nos amou e Cristo morreu quando nós éramos ainda fracos e pecadores. Então ainda éramos fracos e pecadores e ímpios, e Deus nos amou. E Ele prova o seu amor por nós através da cruz de Cristo. Deus não te ama porque você é tão bonitinho e agora você está aqui dentro do templo adorando a Ele. Deus te amou ainda quando você estava perdido nos seus delitos e pecados. E porque Ele te amou, o amor dEle te constrangeu. Não foi você, eu queria falar isso, queria que você me entendesse. Não foi você que foi correndo para Cristo. Ah, Cristo, como eu te amei. Não, Ele te amou e o amor dEle te constrangeu lá no seu íntimo, que você não tinha mais como ficar do lado de fora. Quando nós entendemos essa verdade, querido, não tem mais nada que nos barre. A dor que nós sentimos é porque ainda muitos crentes tentam viver o oposto. A legalidade, uma mentalidade legalista, eles pensam que tem que fazer muito. Não, Cristo já fez todo o possível. Cristo fez o tudo que nós não podíamos fazer. Ele nos amou, Ele se entregou, Ele ressuscitou. Quando Jesus Cristo estava naquela cruz, eu e você estávamos ali. Quando Ele morreu, eu e você morremos ali. E quando Ele ressuscitou, eu e você fomos vivificados dentre os mortos. Nós podemos viver uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. Esse é o Evangelho. Nós somos mais do que vencedor. O vencedor é Cristo e todos os que participam da sua vida. Em Cristo as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Em Cristo Jesus fomos reposicionados novamente ao propósito, na autoridade do Filho de Deus. Somos mais do que vencedores e podemos desfrutar da herança do Senhor. A nossa cidadania agora é do alto. Nós não podemos mais continuar vivendo segundo o padrão, os moldes do mundo, porque os moldes do mundo sempre vão te apontar para o teu velho homem, para a tua velha natureza. Mas o apóstolo Paulo diz: considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus. Não é um esforço, mas é uma renovação de entendimento. É você entender que agora de fato você já não vive mais, mas Cristo vive em você. A vida que agora eu vivo não é a vida do Daniel antigo, mas é a vida pela fé do Filho de Deus. Cristo morreu e ressuscitou, e como Ele assumiu a sua morte, agora eu e você podemos viver e assumir a sua vida. Eu quero convidar você nessa noite a se colocar de pé no teu lugar. Se o louvor puder subir aqui para me ajudar. Essa é a nova vida. A nossa cidadania é do alto e não mais desta terra. E por isso mesmo, pelo seu poder, Ele transformará os nossos corpos humilhados. Preste bem atenção nisso. Talvez você ainda está novo na fé. E por estar novo na fé, você ainda está muito apegado às humilhações terrenas, aos problemas. Consegui já começar a fazer um fundinho para nós. Você talvez ainda por ser novo na fé, você ainda está apegado aos problemas que se apresentam diante de você. Quer ver? Eu vou dar um exemplo aqui para nós concluirmos. Parece que quando nós vemos para Cristo, as dificuldades, os problemas se intensificam na nossa vida, não é verdade? Parece que agora que você veio para Cristo, eu estou falando daquele que é novo na fé, ele veio para Cristo e parece que agora as coisas pioraram na casa dele.
ele tinha o desejo de vir para a igreja no domingo, adorar a Deus, mas acontece um monte de oposição. Mas deixa eu falar algo para você. Não é que os problemas se intensificaram, é que agora você está só mais sensível. É que antes você nem ligava, você estava tão duro de coração. Sabe o machucado, depois que ele cria aquela casca, fica ali duro. Você estava insensível. Então agora você conheceu essa verdade, essa realidade. Você conheceu o Cristo vivo, e Ele te chamou para viver essa vida agora com Ele. Ele diz assim, ó: quem vai poder tirar você da minha mão? Quem poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Sabe, a minha palavra para você que está nessa caminhada e lutando, e parece que essas lutas são gigantes que se apresentam diante de você, escute: logo isso vai passar. Ou melhor, logo você vai se tornar maior do que todas essas lutas. Maior na fé, maior no conhecimento, maior na intimidade, maior na vida com Deus. É por isso que você olha para o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, o apóstolo João, e você vê aqueles homens sendo levados cativos, você vê aqueles homens sendo chicoteados, apedrejados, crucificados, e você não olha para a face deles e você não vê tristeza. Você não vê na face deles ali uma escuridão, não. Você olha para a face deles ali, você vê alegria, você vê paz, porque eles se tornaram maiores do que o problema deles. Eles se tornaram grandes na vida com Cristo, na vida de Cristo. Eu tenho alguns testemunhos de algumas pessoas que a gente está caminhando juntas, pessoas que estavam ali já há algum tempo lutando para tentar deixar um vício, o vício da bebida, o vício do cigarro, e a gente ali conversando, cedendo a eles materiais como, por exemplo, um material que fala sobre a revolução da graça, que fala que você já foi justificado pela fé. Então essa pessoa, ela começou a ler esses livros, começou a se posicionar sendo essa nova pessoa em Cristo Jesus, e num período de pouco tempo ela largou o vício, cigarro, bebida. Porque você começa a caminhar com Ele, e você vai crescendo na vida de Cristo. A vida de Cristo vai crescendo dentro de você. Vai crescendo dentro de você. Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu vou orar por todos, mas eu senti agora do Espírito no meu coração, você que está nessa caminhada de fé, e você está dizendo: pastor, eu estou há pouco tempo na igreja, estou há pouco tempo conhecendo essa caminhada de fé, e tem sido tão pesado para mim, parece que tem sido tão grande essas lutas, parece que tem dia que eu não vou aguentar, parece que tem dias que vai explodir dentro de mim. Eu quero que você saia do teu lugar e venha aqui diante do altar. Oh Espírito Santo, pessoas que, sabe, estão sentindo dentro delas, parece que algo que está oprimido tanto, é uma dor tão intensa, mas o Senhor está dizendo: filho, você agora já está do lado de dentro, filho, você agora já tem o meu apoio, filho, você agora, é a noite de alívio, é a noite de alívio, é a noite de alívio. O Senhor disse: a nossa cidadania agora é do alto, não é mais dessa terra, e por isso mesmo Ele, pelo seu poder, transformará os nossos corpos humilhados, Ele transformará as nossas almas abatidas, Ele transformará toda angústia em alegria, Ele transformará os nossos corpos humilhados em um corpo glorificado. Feche seus olhos, coloca a mão no teu coração.
Deus está te chamando para um tempo novo. Deus está te chamando porque Ele está dizendo: eis que eu faço nova todas as coisas. Eu faço nova todas as coisas. Chega da tristeza, chega da angústia, chega da depressão, chega da humilhação. É tempo de alegria, é tempo de coisas novas. É hoje. Os pastores podem orar aqui pelas pessoas. No nome de Jesus Cristo, podem orar. Ministre vida, ministre algo novo.